Amém. Pastora Alice aí, essa líder de oração aí. Deus eterno, Pai de infinita bondade, nós queremos, ó Deus, te louvar e te agradecer, ó Pai, por esse dia, por tudo que o Senhor já nos permitiu fazer no dia de hoje. Se estamos aqui, Senhor, é porque a Tua misericórdia se renovou em nossas vidas essa manhã. Queremos dar total liberdade ao Teu Espírito Santo, colocar esse estudo em Tuas mãos, Senhor, que o Senhor possa gerar entendimento em nossas mentes, em nosso coração, para que possamos crescer cada dia mais em Ti, Senhor. Damos total liberdade ao Teu Espírito Santo, te pedimos que o Senhor use a vida do pastor Christian e que tudo seja, meu Deus, para o louvor da Tua glória. Oramos em nome do Teu Filho Jesus, te louvando e te agradecendo. Amém. Amém. Glórias a Deus. Começar essa aula parabenizando vocês, né, pela perseverança, né? Em nome de Jesus, não vai demorar muito tempo para a gente terminar. Mas que bom, né? Que bom que tem pessoas que querem aprender, né? E num tempo como esse, né? Então, isso deixa a gente muito feliz, né? Saber que... E eu pretendo para esse ano também continuar, eu não vou parar, né? Provavelmente vou continuar a fazer um outro curso, alguma coisa. Tem algumas coisas em mente já, mas também não posso parar. Eu tenho que continuar, né? Porque a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, né? Então, não pode parar. Temos que continuar avançando, aprendendo, até o último dia, né? Até o último dia. Então, como a gente estava falando, né, na nossa última aula, nós estamos estudando a prática de vida cristã. Dentro da prática de vida cristã, a gente começou a estudar sobre a consagração. E aí, para que a gente possa se consagrar a Deus, ou se dedicar a Deus, né, ter uma vida dedicada a Deus, nós vamos precisar da prática da adoração, a prática da oração, nossa intimidade com Deus, a meditação na palavra. Isso tudo são pilares, né? São pilares da prática de vida cristã. Não tem... Eu escutei uma pregação há muito tempo atrás daquele pastor, até inclusive eu recebo mensagens dele todo dia. Como é que é o nome dele? É o pastor Irineu Grubert. O pastor Irineu Grubert teve uma vez pregando num café de pastores na cidade de Brusque, quando o sogro do meu irmão Tiago era vivo ainda, o pastor Joel, né, Domingues, que era presidente do Conselho de Pastores de Brusque. E o pastor Irineu Grubert, ele pregou sobre os 4 pilares, né, que devem realmente sustentar a caminhada cristã. E ele pregou exatamente sobre isso, né? Adoração, oração, meditação bíblica e jejum. Essas 4 coisas não podem faltar na vida de um cristão, né? E foi muito, muito boa a mensagem. Então hoje a gente vai, então, agora, a partir de agora, então, dar uma meditada aqui sobre o jejum. O primeiro texto que a gente vai ler, Mateus 6, do 16 ao 18. Mateus 6, do 16 ao 18, Jesus Cristo disse, né? Quando jejuardes, não vos mostreis contristados ou entristecidos, né, como os hipócritas, pois desfiguram o rosto para parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Depois Lucas 5, do 33 em diante. Lucas 5, do 33 ao 35, diz assim: disseram-lhes eles: os discípulos de João jejuam com frequência e oram, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem. Respondeu Jesus: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que o noivo lhes será tirado, e então, naqueles dias, jejuarão. Amém? Eu, particularmente, né, se a gente for usar texto bíblico para fundamentar
a prática do jejum nos dias de hoje, em se tratando de usar um texto com a fala de Jesus, eu gosto mais do de Mateus 6,16 aqui, né? Que Jesus diz, quando jejuardes, né? Se você for jejuar, ele dá algumas dicas aqui, né? Que não é para a gente fazer carinha de triste, lava o rosto, não tem que se mostrar, né, que está jejuando. Por que o texto de Lucas 5, né? Por bondade e misericórdia, né? Eu tive acesso a uma informação que posso dizer assim, que talvez são raras as pessoas que tenham, né? Que, por incrível que pareça, no dia da morte do pastor Oscar, né? Que era vice-presidente do nosso ministério, no dia da morte dele, Deus falou com a pastora Vera, claro, num momento como esse, de tanta dor e tristeza, né? Deus sempre tem alguma forma de consolar, né? A viúva, né? E, por incrível que pareça, Deus falou com ela exatamente nesse texto de Lucas 5, né? Explicando que esse texto aqui, quando Jesus diz assim, dias porém virão em que o noivo lhe será tirado, naqueles dias jejuarão, não são os dias de hoje. São os dias em que Jesus morreu entre a morte de Jesus e a vinda do Espírito Santo. Por quê? Porque entre a morte de Jesus e a vinda do Espírito Santo, que aconteceu lá na festa de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio como vento impetuoso, aquele período ali eles ficaram totalmente órfãos. Então ali eles tinham motivo para ficar triste mesmo, porque eles estavam literalmente órfãos. Mas Jesus disse o quê? Eu não vos deixarei órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo. E se eu entender que quando o Espírito Santo chegou, eles deixaram de ser órfãos, como nós hoje não somos mais órfãos, porque o Espírito Santo está conosco, e se eu entender que o Espírito Santo, Jesus e o Pai são um, então eu tenho motivo para ficar triste? Eu não tenho, porque Ele está comigo, eu não estou mais órfão. Então esse texto aqui, isso foi uma revelação que Deus deu para a pastora Vera. Tem gente que não vai acreditar, tem gente que não vai aceitar dessa maneira, mas como eu conheço ela, né, que foi membro do nosso ministério, né, durante muitos anos, eu sei que ela não estava brincando quando ela passou isso, né? Foi no dia da morte do marido, né? E ela vem e compartilha uma revelação dessa, e eu acreditei nisso. Então hoje, eu entendo que esse texto aqui não dá para se usar assim como uma fundamentação teológica, né? Agora a gente vai ver outros textos aqui que falam sobre o jejum. O jejum, ele é uma prática bíblica que já vem desde o Antigo Testamento, né? Então, o jejum também serve, pode servir, nos dias de hoje se fala muito sobre o jejum intermitente, né? Também pode servir também como dieta, também, né? E como cuidado do templo do Espírito Santo, né? Eu estou fazendo jejum metabólico. Nessa ótica, metabólico? E como é que é o jejum metabólico? Ele não é fixo sempre no mesmo número de horas. Sim. Começa com 14 horas de jejum, aí tem naquele dia tem uma alimentação. Sim. O primeiro, o segundo e o terceiro dia é igual, 14 horas. Depois passa para 16 horas, 2 dias 16 horas, e os outros dias 20 horas. E cada dia tem alimentação diferente. Os dias de jejum de 20 horas, você tem só 2 refeições e só a base de verduras e proteína. Isso é uma nutricionista que passou? É um médico. Um médico? Eu comprei, né, o plano dele de jejum metabólico. Sim. Então, eu comprei para emagrecer, mas também para a saúde do corpo. Sim. Porque eu estava tendo muita gastrite, vivia agoniada, inchada, e eu tenho me sentido bem melhor. Até a queda de cabelo melhorou. Não, hoje se você for pesquisar na internet, é absurdo a quantidade de depoimentos, né? E fora os livros que foram escritos, né, como Valnice Milhomens e tantos outros pastores famosos, né, como o Luciano Subirá também escreveu um livro só sobre isso, né? Então, hoje é comprovado, né, por A mais B mais C, que o jejum tem inúmeros benefícios. Mas a gente vai seguir aqui o texto, né? E se ficar alguma coisa que não tenha no texto aqui, a gente comenta no final.
né, como essa questão dessa revelação que Deus deu para a pastora Vera. Eu só comentei agora no início porque está o texto aqui, né? Porque senão eu deixaria isso mais para o final. Porque a intenção aqui não é dizer para ninguém que não tem mais sentido jejuar nos dias de hoje. A questão toda é que esse texto aqui, Jesus estava falando do período de tempo entre a morte dele e a vinda do Espírito Santo. E quem não tem essa revelação vai ler esse texto e vai achar que é para os dias de hoje. Né? Tipo, agora é como se nós estivéssemos sozinhos. Dizer que a gente está sozinho hoje seria a mesma coisa de que dizer que o Espírito Santo não existe. Né? Se o Espírito Santo está comigo, eu não estou sozinho. Né? Então, eu não estou sozinho. E o objetivo era isso, era jejuar, porque eles ficariam sozinhos. Né? Então, embora Jesus... Aqui diz, né? Embora Jesus não esteja mandando jejuar, suas palavras revelam, né? Fica claro aqui que ele não mandou, né? Mas as suas palavras revelam que ele esperava esta prática. Ele nos instrui até na motivação correta que se deve ter ao jejuar, né? Como a gente leu aqui em Mateus 6, né? Não é para se aparecer, né? Embora que hoje, né, tem muita gente famosa, não famosa, ensinando sobre o assunto, e essas pessoas jejuam muito, né? Como o Luciano Subirás, que já fez umas 6 vezes de 40 dias só água. Né? Apóstolo Renê, eu sei que jejua muito também. Larissa Terra Nova jejua muito também. E pessoas que já têm, a Valnice Milhoma jejua pelo Brasil há muitos anos, né? Então são pessoas que já têm isso como uma prática tão comum na vida delas, que tipo, falar sobre jejum não tem nada a ver com orgulho ou com querendo se aparecer. Aquilo são pessoas que realmente têm autoridade, né, para falar sobre o assunto e estão motivando, né, para que todos nós jejuem também. Se a Bíblia diz que Deus vai nos santificar no corpo, na alma e no espírito, eu acredito que essa santificação no corpo, ela está ligado a uma boa alimentação, a exercício físico e também o jejum, porque se o jejum hoje é comprovado que ele desintoxica o organismo. E se eu quero santificar o meu corpo, ao menos que tenha uma outra forma de desintoxicar, né, como tem os detox da vida, né, mas a verdade é que se eu quero santificar o meu corpo, eu vou ter que submetê-lo a um processo de detox. E hoje é comprovado que o jejum é um dos melhores detox que tem, né? É só o detalhe que ninguém começa fazendo 40 dias, irmã Vera. Vai começar com um dia. Venceu o primeiro dia, agora eu vou tentar 2. Aí tu vai para 2. Né? Então, consegui 2, eu vou para 3. O que muita gente acaba não conseguindo ir muito longe é porque a pessoa já bota, meu Deus, 40 dias. Né? Aí se desespera e... Né? Assim, eu já fiz de 24 horas, só com água. Sim. Como um propósito espiritual, de 24 horas, só água. Só que assim, creio que pessoas que fazem de mais dias, eles não têm uma vida corrida e preocupada igual a gente. Normalmente, provavelmente eles se consagram e não essas pessoas nada. que fazem 40 dias só água, né, pelo que eu tenho visto, a maioria delas, esmagadora, tem um acompanhamento médico, tem o acompanhamento do nutricionista, muitas vezes, ou um nutrólogo, né? Então tem todo um acompanhamento. É mais raro, eu não tenho visto, né? Assim, tipo, depoimentos de pessoas que fizeram 40 dias só águas, pessoas que têm um trabalho normal, né? Do dia a dia, de tem ponto para bater. Né? Imagina um pedreiro, um pedreiro ou até mesmo um atleta profissional. É impossível, né? E fazer jejum e pecar não adianta de nada. Então, se a gente no meio do corre, aí tu vai pecar, aí como, o que adianta? Sim. Mas vamos continuar aqui então. Então, ele nos instrui até na motivação correta que se deve ter ao jejuar. E quando disse que o Pai recompensaria a atitude correta do jejum, nos mostrou que tal prática produz resultados. Né? Jesus disse, né? O Pai que está em secreto, que te vê em secreto, te recompensará. Então, tem aqui uma informação que vai haver uma recompensa para quem jejua da forma correta, sem mostrar que jejua, né? Então, jejum é a abstinência de alimento. O que é o jejum? O
Jejum é a abstinência de alimento durante algum tempo, né? Porque agora inventaram jejum de internet, jejum de chocolate, jejum de refrigerante, então jejum de televisão, né? Já existia, né? Então, isso não é jejum, isso é uma consagração, né? Isso é um propósito, a palavra correta é propósito. Eu fiz um propósito com Deus que vou ficar um mês sem refrigerante. Eu fiz um propósito com Deus que vou ficar um mês sem chocolate. Então é propósito, mas as pessoas hoje chamam de jejum, mas não é um propósito. Jejum é a abstinência de alimento, isso é jejum, durante algum tempo, né? Aí a gente vai ver que tem jejum total e jejum parcial, né? Pela Bíblia, é realmente só de alimento. Esse é o jejum bíblico. Abro mão por um tempo de algo que é essencial para a minha sobrevivência, visando me fortalecer em espírito. Renuncio a algo que foi criado e abençoado por Deus para me manter vivo, a fim de me dedicar mais a Ele, enfraquecendo a minha carne e fortalecendo o meu espírito. Amém? Então isso aqui, todas as pessoas que têm o hábito de jejuar, é muito comum essas pessoas darem como depoimento que o jejum realmente enfraquece a carne, né? É quando o teu espírito está dizendo ali, carne, fica na tua, tu vai ficar sem comida alguns dias aí de castigo, para tipo, saber que quem manda aqui é o espírito, né? Porque nós somos espírito, alma e corpo, né? Então, para a gente saber quem que está mandando esse negócio aí, o jejum é uma boa prova, né? De quem que está governando, né? Então, quando o espírito consegue botar a carne para jejuar, então é uma maneira de enfraquecer a carne, né? E, ao mesmo tempo, fortalecer o espírito. Uma afirmação de Kennedy Hagin acerca do jejum. O jejum não muda a Deus, né? O jejum não muda a Deus. Ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Mas jejuar mudará você. Vai lhe ajudar a manter-lhe mais suscetível ao Espírito de Deus, né? Então isso é real. Todo mundo aqui que jejuou, que já jejuou, sabe que isso aqui é real. Quanto mais tempo a gente fica em jejum, mais sensível ao Espírito Santo a gente fica, né? A gente consegue ouvir o Espírito Santo com mais clareza, né? E isso é real. O jejum não tornará Deus mais bondoso ou misericordioso para conosco. Ele está ligado diretamente à nossa necessidade de romper com as barreiras e limitações da carne. O jejum deixará nosso espírito atento, pois mortifica a carne e aflige a nossa alma. Alguns acham que o jejum é uma varinha de condão, que resolve as coisas por si mesmo, mas não podemos ter o enfoque errado. Quando jejuamos, não devemos crer no jejum, e sim em Deus, né? A resposta às orações flui melhor quando jejuamos, porque através desta prática estamos liberando o nosso espírito na disputada batalha contra a carne, e por isso algumas coisas acontecem. Uma pessoa, por exemplo, que é CLT, que tem horário para cumprir, essas empresas aí, a maioria delas dá 1 hora de intervalo de almoço, máximo 1h30. Então, quem tem a vida corrida do jeito que é o cidadão hoje, às vezes a pessoa não tem tempo para orar, né? Ela não consegue, porque na madrugada, que seria um horário muito bom para orar, às vezes a pessoa está tão quebrada que ela quer mais dormir, né? Quem tem uma vida muito puxada, né? Dependendo da profissão, então pode acordar uma madrugada lá uma vez ou outra, mas se for acordar toda madrugada, ela não vai aguentar, né? Então o jejum é bom por causa disso, porque eu não estou tendo tempo para orar, eu vou sacrificar a refeição e eu vou usar aquele horário para oração e meditação bíblica, né? Ou só oração, ou só meditação, mas enfim. Então, porque só jejuar sem orar é dieta, né? Aí é dieta. Então isso tem que ficar claro, né? Se eu só jejuo e não oro, eu estou fazendo uma dieta. Então o jejum geralmente tem um propósito, né? Como eu quero, se assim Deus me permitir, propor esse ano para a gente fazer alguns propósitos de jejum e oração pelas almas, né? Então não é só jejuar por jejuar, nós vamos jejuar pelas almas, né? Porque isso é uma coisa que a gente sempre fez no passado, né? Quantas almas a gente ganhou? Era jejum, era oração, né? Porque só convidar para a célula sem jejuar e orar pelas almas, geralmente ele vai tomar não. Agora, quando a gente ora e jejua pelas almas, Deus trabalha, né?
para que essas almas realmente aceitem os convites e venham para a célula, para o culto, ou para as programações, né? Por exemplo, a fé é do Espírito e não da carne. Portanto, ao jejuar, estamos removendo o entulho da carne e liberando nossa fé para se expressar. Quando Jesus disse aos discípulos que não puderam expulsar demônio por falta de jejum, Mateus 17, 21, ele não limitou o problema somente a isto, mas falou sobre a falta de fé. Né? Essa casta de demônios, né? Quando Jesus falou só com jejum e oração, né? Como um fator decisivo no fracasso daquela tentativa de libertação. Aqui eu já ouvi uma ministração muito antiga da apóstola Valnice Milhomes, né? Que tem gente que lê esse texto, né? E que pensa assim, né? A pessoa nunca orou na vida, nunca jejuou. Aí ela é convidada para fazer uma libertação. Uma pessoa que está endemoniada. Aí ela pensa assim, eu vou jejuar hoje e vou orar que o demônio vai sair. Não é assim que funciona. Né? A pessoa não tem uma vida de oração, nunca jejuou, nunca orou. Aí ela vai jejuar um dia para ela expulsar o demônio, vai apanhar do capeta. Então, o que o texto está falando é que eu preciso ter uma vida de oração e jejum. Se eu tenho uma vida de intimidade com Deus, se acontecer no dia que alguém me chamar para expulsar um demônio, naquele dia eu não jejuei, o demônio vai sair igual. Porque ele não vai sair por causa do meu jejum. Ele vai sair por causa da minha autoridade, da minha vida de santidade e da minha fé. Então o demônio tem que sair, ponto. Não, e acabou. Eu achar que não, eu vou jejuar e agora o demônio vai sair. Isso não existe. Eu tenho que ter uma vida de consagração. É isso que me dá autoridade. Porque tem gente que pode ler esse texto, não. É só ir jejuar que eu vou lá e o demônio sai. Eu não tenho intimidade nenhuma com Deus. Né? Aí o demônio vai ficar e vai dar risada ainda. Então aqui é uma combinação, né, de fé, de vida de oração. Né? O jejum pode ser normal, de alimentos sólidos, como o que Jesus fez em Lucas 4, versículo 2. Né? Aqui Jesus estava em jejum, né? No começo do ministério dele, né? Por 40 dias foi tentado pelo diabo, naqueles dias não comeu coisa alguma e terminados ele teve fome. Né? Então Jesus aqui, antes de começar o ministério dele, né? Ele ficou 40 dias em jejum. Né? E interessante que depois não fala mais sobre o jejum de Jesus, né? Ele fez aqueles 40 dias e depois não se fala mais de jejum de Jesus. Ele, pelo contrário, né, eles condenavam Jesus porque João Batista jejuava e orava e falaram que tinha demônio. Agora veio um aí que é comilão e beberrão e aí é assim que chamava Jesus, né, de comilão e beberrão. Não chamava ele de outra coisa. Né? Então tudo indica que depois daqueles 40 dias, Jesus não continuou a prática do jejum. Né? Assim, não, os 40 dias, uma repetição dos 40 dias não aparece na Bíblia. Né? Eu não me recordo. Mas ele fez 40 dias e, pelo que está aqui, ele não comeu nada. Né? Então, existe também o parcial, está lá em Daniel, capítulo 10, versículo 3. Né? Daniel 10, versículo 3. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento até que se cumpriram as 3 semanas. Então aqui Daniel fez um jejum parcial, né? Ele não comeu o manjar desejável, quer dizer que ele deve ter comido alguma outra coisa, mas não aquilo que era considerado desejável, ele não botou na boca dele. Né? Assim como fala lá no início do livro de Daniel, né? Que eles se decidiram, né, não comer as iguarias do rei. Né? Então ali também está falando de uma dieta, pode-se dizer, também considerado um jejum parcial, né? Porque eles não comeram as iguarias do rei, mas eles tinham a sua própria comida. Né?
Ali o Daniel 1:10, né? O chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os jovens que são vossos iguais. Assim, poris em perigo a minha cabeça para com o rei. E aí ele pede, né, para não se contaminar. E aqui no versículo 12 diz, né, experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, fazendo-no que nos dê legumes a comer e água para beber. Então eles ficaram 10 dias comendo legumes e água. Então esse foi o que a gente chama hoje de jejum parcial, né? Que também é considerado uma dieta, né? Legumes e água. Tá? Então vamos lá. Então esse é considerado jejum parcial, né? Quando abre mão de determinado tipo de alimento por um período mais longo, né? Tipo, não vai comer carne, não vai comer nada desejável, só legumes e frutas e verduras, né? Como geralmente eu ouço as pessoas, eu já fiz muito jejum de Daniel, eu faço sempre legumes, verduras, frutas e ovos, eu faço assim, não é uma regra, né? O pastor Antônio Cirilo, ele diz, meu jejum, minhas regras, né? É uma coisa muito pessoal. O jejum, não dá para ninguém botar o dedo na cara de ninguém, você tem que fazer, né? A gente dá as sugestões. Cada pessoa tem um organismo diferente, dependendo da idade, do que a medicação que ela toma, ela já não vai poder fazer um jejum igual aos outros. Então, cada caso... A igreja determinou um jejum de Daniel para um encontro, né? Véspera de um encontro, eram os 30 dias de jejum de Daniel. Pensa no que esse povo passou trabalho, porque é complicado trabalhar fora. Eu via pela Paula e o Guilherme, né? Os dois trabalham fora e dois vinham para casa meio-dia almoçar e tinha que comer sempre aquilo: repolho, tomate, cenoura e ovo. Aí ela, não aguento mais de ovo, mãe. O Guilherme só comia cozido. Eu disse, faz um omelete, faz o ovo, não fica uma salada. Ovo frito, ovo cozido. Cozido, frito, batido. Não deixa de ser ovo, né? E alguns grãos, né? Alguns grãos. Então, e existe o jejum também absoluto, né? Que é sem água também. Esse é sem nada, né? É seco, né? Sem água, pelo amor de Deus, eu não fico sem água. Esse aqui não é recomendado por um período longo, né? Visto que a água não é alimento, mas é parte do nosso corpo, sendo que 70% do nosso corpo é água, né? Então, esse tipo de jejum tem que realmente ter um acompanhamento médico e não pode ser no máximo de 3 dias, porque é o máximo que o organismo suporta sem água, né? Mas isso a gente não recomenda, né? Isso é bom. Isso para quem já está treinando, tem um acompanhamento, mas existem pessoas que já têm isso como hábito, né? Tem uma pastora que é muito usada, né? Ela fala na língua portuguesa, que é aquela pastora Ruth Catala, né? Ela faz direto o jejum absoluto. Ela faz jejum absoluto, né? Então ela tem uma palavra bem forte, né? Ela dá mesmo, né? Ela dá mesmo. Uma coisa, eu acredito o seguinte, né? Que se Deus quer de nós qualquer coisa, Ele fala, né? Então, para mim entrar num jejum, por exemplo, de tantos dias só água, Deus vai falar. Deus vai falar. Ele vai dizer, ó, Vera, eu gostaria que você fizesse. Deus vai, de alguma maneira, Ele vai te direcionar. Porque entrar num jejum sem ter a companhia de Deus no negócio, assim, então, né, é complicado. Está fazendo uma coisa que nem Deus pediu, né? Então, tem que estar sensível ao Espírito Santo realmente. Estava sendo tipo assim, né? Não foi já vai fazer 3 anos que eu fiz isso. Eu fiz um propósito com Deus pela nossa família. Sim. Eu ia fazer um propósito de jejum de 30 dias. Sim. Eu fiz o mês de janeiro todo. Mas aí, né, eu fiz um propósito com Deus. Então, era o meu, porque eu coloquei para Deus, né? Seria para a família, para conversão, para saúde, enfim, N coisas.
não só água, né? Tomava café com leite, tomava suco, Sim. tomava um copo de iogurte. Sim. Então era É um porque era um propósito. período longo, era 30 dias. Né? Então à noite eu jantaria. Foi um propósito que eu fiz com Deus. Foi o mais longo que eu fiz. Sim. Eu lembro Foi de de 30 ter dias. falado isso para mim também. E Deus recebe, né? Deus recebe, que Ele conhece a intenção do nosso coração. Então é uma coisa muito pessoal, né? É muito pessoal. Agora, quando Deus chama, e se Ele der as coordenadas, cabe a nós obedecer, né? Agora, entrar num jejum prolongado sem que Deus tenha pedido, só porque realmente eu tenho um propósito, eu tenho que fazer algo que eu vou dar conta realmente, né? Mas a Bíblia menciona, né, em Esther 4,16 e Atos 9,9, o jejum absoluto, né? 2 exemplos aqui. Aqui está escrito, né, que 3 dias é o limite do nosso corpo para viver sem água, né? Então, mais que 3 dias sem água não é recomendado. Não sei se eu aguento. Não, o médico disse, eu trabalho junto com o médico, eu fico uma hora de almoço conversando com ele. Sim. Então, todas as minhas dúvidas assim que eu tenho, que o povo lá da rua vai me perguntando, eu pergunto para ele. Ele disse para mim que o ser humano não é nem para chegar a sentir sede. Ele dizia assim, eu estou morrendo da sede, eu estou com sede. Não é. Porque ele disse que isso aí, a gente tem que estar sempre tomando água. Sim. O dia todo. Tu não pode deixar tu ficar com sede. Sim. Entendeu? Porque se tu sentir muita sede, tu acaba adquirindo água das fezes. Eu vi um vídeo ali que um dos órgãos, todos os órgãos do nosso organismo são importantes, né? É óbvio, né? Mas um órgão que não é tão comentado e que ele tem uma função incrível no nosso organismo são os rins, né? Os rins é que fazem toda a limpeza, né? E o rim funciona com água. Com água. Sem água, né? Trava tudo, né? Então é a água que faz o rim trabalhar perfeitamente. A mulher está com infecção urinária, o homem está com infecção urinária, às vezes é falta de água. Água, tem que tomar. Porque o xixi tem que ficar bem clarinho, não pode ficar amarelo. Se está muito amarelo cítrico assim, está com infecção. Os casos de Moisés e Elias devem ser considerados sobrenaturais, né? Porque perante a Bíblia, Moisés e Elias ficaram, né, muitos dias em jejum absoluto, né? Então isso é considerado jejum sobrenatural, né? Que foge de uma normalidade, né? Jesus com certeza deve ter tomado água naqueles 40 dias, né? Não menciona, mas é praticamente certo que ele tomou água, né? Então a intenção não é maltratar o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 6,19. E também, a intenção também não é apenas ficar sem comer, né? E não nos voltarmos para buscar a Deus em espírito. Só irá nos gerar fome. Se eu não dedicar esse tempo para a oração e para buscar a Deus, vai ser só uma dieta, né? Que também é válido, né? No sentido de santificação do corpo, né? Mas aí não precisa chamar de jejum e ninguém precisa saber também. Isaías 58, né? Aqui diz que é para ler e eu realmente peço que a gente possa ler, porque Isaías 58, Deus ministrou muito nos últimos 2, 3 anos sobre Isaías 58. Aqui fala sobre o verdadeiro jejum, né? E eu entendo, por tudo que Deus tem comunicado, sem desmerecer qualquer outro tipo de jejum, mas esse aqui, a própria Bíblia chama de verdadeiro jejum, né? Que o bom é a gente ler o texto todo, mas a gente vai ler aqui a partir do versículo 6, ó.